Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Nós, em nome do Conselho da Igreja Evangélica Reformada de Arapongas, queremos agradecer a você que nos assiste nessa noite, você que é membro da nossa igreja e você também que não é, mas nos acompanha já há alguns domingos, aqui mesmo de Arapongas, cidades vizinhas, até mesmo outros estados e países. Que a graça de Deus seja derramada sobre você e toda a sua família neste momento. Você que recebeu o nosso boletim online através das plataformas digitais, lá na parte final, onde encontra-se o informativo da igreja, peço que você acompanhe os avisos. Na próxima segunda-feira agora teremos a reunião do conselho para decidirmos algumas coisas, algumas decisões e orientações sobre a igreja. Também em outubro, a mesa do sínodo convocou todos os conselhos das igrejas para a reunião anual, que será nos dias 30 e 31 de outubro, na IER de Castrolanda. Para tanto, serão cumpridos os protocolos de segurança, de saúde e higiene, e a depender dos casos da Covid-19, a reunião também poderá ser adiada. Então devemos orar por essa reunião. Todo terceiro domingo de setembro é comemorado o dia da escola dominical. Por isso hoje rendemos graças, principalmente à nossa escola dominical da IER Arapongas, porque ela tem sido bênção nas nossas vidas. Obrigado em nome do Conselho da Superintendência, aos professores e também nós alunos, que todos nós fazemos parte dessa escola dominical. Que o Senhor nos mantenha firmes e inabaláveis no ensino da palavra. A missão Portas Abertas, onde oramos toda semana por um país perseguido, essa semana devemos orar pelo Cazaquistão, 35º país da lista dos países perseguidos. Você que tem o boletim aí, você vai verificar depois que tem um informativo de como esse país sofre com essa perseguição. Ore por este país essa semana. Continuamos as nossas orações pela igreja, o pastor, o conselho, a escola dominical, o SER, grupo de apoio, grupo de costura, construção do templo, pela nossa igreja mãe em Tibagi, o departamento de missão, mês da missão na IER, que é comemorado em setembro, os projetos missionários da igreja local, pastor Sérgio, Denise e seus filhos, Érico e Érica Ribeiro, que estão enlutados, Covid-19, famílias enlutadas, famílias e pessoas em isolamento social, as pessoas curadas em seus tratamentos. Também rendemos graças por mais um aniversariante da nossa igreja, completará mais um ano de vida nesse próximo dia 22. Devemos orar também pela vida da Maria Eduarda. A primeira leitura, nós invocamos ao Senhor e cumprimos a sua missão. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Peço que também você acompanhe da onde você estiver. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Como nós invocamos ao Senhor, nós também cumprimos a sua missão. E à luz do Evangelho de Mateus, que acabou de ser lido, vamos cantar o hino 370. Ele é meu bendito Salvador e Rei.
Feche os seus olhos aí onde você está, nesse instante, para que você possa elevar a Deus a sua oração particular e silenciosa, invocando a presença do Senhor sobre a vida de nós que estamos aqui e você que está aí também na sua casa, no seu trabalho e onde você estiver também cultuando a Deus conosco nesta noite. Oremos. O nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e nunca desampara as obras das suas mãos. E é em nome deste Deus que eu vos saúdo, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o nosso Consolador. Amém. Louvado seja o Senhor por esta noite, esse que é o nosso segundo culto da missão e também terceiro domingo de setembro, quando toda a igreja cristã celebra o dia da escola dominical. Então também nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade e por essas datas. E nós também, como povo, nós confessamos a Deus os nossos pecados. Somos sim pecadores, somos sim carentes da graça de Deus para que ela venha e nos perdoe. Mas os nossos pecados confessados nos colocam cada vez mais engajados e dispostos à missão que o Senhor tem nos confiado. E nesta segunda leitura, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 9 a 11, e depois 27 a 30, temos promessas de Jesus para as nossas vidas e para a sua vida. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Certos desta promessa, nós podemos cantar este próximo hino e também confessarmos a Deus os nossos pecados. Cantemos. Ao que confia na sua
feche os seus olhos nesse instante e confesse a Deus os seus pecados, crendo em cada palavra que lemos aqui no Evangelho de João e também em cada palavra deste maravilhoso hino que nós estamos cantando. Para remir-te é que Cristo desceu para nos resgatar e todos os momentos e a cada instante Ele nos chama e Ele te chama pelo seu nome. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe das suas dificuldades e fragilidades, e é por isso que Ele te chama. Não temas, não temas, porque eu nunca te deixarei. Faça deste momento um momento de aproximação, um momento de reconciliação com o Senhor e também com o próximo. Feche os seus olhos e ore. Oremos juntos a oração que Jesus Cristo mesmo ensinou aos seus discípulos e a nós, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Perdoados, nós agradecemos ao nosso bondoso Deus. Como disse, este domingo é também o domingo da escola dominical, e eu gostaria de passar a palavra para a superintendente da escola dominical da nossa igreja aqui em Arapongas, para que ela traga uma palavra também sobre a escola dominical aos nossos corações nesta hora. Boa noite, amados irmãos que estão nos assistindo. O despertador toca para lembrar de um velho compromisso. É manhã de domingo, dia da escola bíblica dominical. As classes nas igrejas esperam crianças, adolescentes, jovens
senhoras e senhores, para mais um dia de ensino da Palavra de Deus. É preciso aprender sobre o plano de salvação, sobre os heróis da fé, conhecer a verdade para combater seitas e heresias. Chega a hora da aula, mas onde estão os alunos? E professores? Há mestres para o ensino da palavra? Fundada em 1780 pelo jornalista inglês Robert Raikes, a Escola Bíblica Dominical tinha como primeiro objetivo tirar crianças, filhas de operários ingleses, das ruas e oferecer estudo para que elas não ingressassem na criminalidade. Meninos e meninas trabalhavam duramente nas fábricas durante a semana, não estudavam e aos domingos perambulavam pelas ruas. No Brasil, a escola bíblica chegou em 1855 com o casal de missionários escoceses Robert e Sarah Kelly. Eles começaram a dar aulas a crianças e jovens nas ruas de Petrópolis, Rio de Janeiro, e desse trabalho nasceu a Igreja Evangélica. Hoje, há no mundo 60 milhões de alunos matriculados em mais de 500 mil igrejas protestantes, o que fez com que a escola bíblica se tornasse a maior escola do mundo. Aperfeiçoar o caráter do cristão, edificar o lar e transformar a sociedade. Estes são alguns dos objetivos das escolas bíblicas espalhadas em todo o mundo. Com o estudo voltado para histórias bíblicas ou para temas atuais, mas sempre com respaldo bíblico, as EBDs são responsáveis por proclamar o reino de Deus e a Jesus como Senhor e Salvador, incutindo nos alunos valores cristãos. Nestes tempos de pandemia, os alunos não estão lá, mas a escola continua acontecendo dentro de nossos lares. Continuemos firmes, tomando todas as precauções terrestres de isolamento social, mas sem nos esquecermos das precauções celestiais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Como superintendente da escola dominical, eu parabenizo hoje a escola dominical da nossa igreja reformada em Arapongas, a todas as escolas dominicais das igrejas reformadas. Parabenizo professores e alunos de todas as escolas bíblicas dominical. Parabéns, escola dominical. Graças a Deus, não é, irmãos e irmãs, a todos que estão cultuando a Deus conosco nesta oportunidade. Com toda certeza, nós não poderíamos deixar esta data passar sem mencionar a importância dela para a vida da igreja. Nós nos mantemos firmes, nós nos mantemos animados como Igreja Evangélica Reformada em Arapongas, com a escola dominical. Embora, desde março, nós estejamos com as atividades presenciais suspensas, mas sabemos e eu diria que sofremos muito, porque não temos condições de ir nos domingos à escola dominical. As crianças estudarem o grande livro das narrações bíblicas, os adolescentes estudarem também ao redor da Bíblia e os adultos estudarem o Catecismo de Heidelberg. Isso é muito importante. A escola dominical, como foi dita aqui, ela é atualíssima. Ela está e deve estar sempre pujante, alegre. E nós agradecemos a Deus realmente, como disse aqui a Leise, a nossa superintendente, pela vida de cada aluno, de cada aluna, professor, professora e da superintendência da nossa escola dominical. Louvado seja o Senhor por isto. É ali que nós aprendemos realmente a palavra de Deus. É ali que realmente aprendemos as doutrinas da igreja, que nos fortalecem, que nos firmam diante das tempestades e das ondas e ventos de doutrinas que porventura aconteçam.
a doutrina da igreja e o estudo da palavra na escola dominical. Isto é inegociável, isto é inalterável. Queríamos, então, também convidar você a louvar ao Senhor pela escola dominical, por esse domingo da missão, e assim nós queremos ler o Salmo 67, que é um salmo missionário. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas todos os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos e todos os confins da terra o temerão. Amém. Vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos. São 2 cânticos conhecidos. Espero que eu consiga tocar o primeiro, especialmente.
Obrigado, Arthur. Ficou bom, hein? Senhor Deus e Pai, esta hora de louvor e de adoração ao Teu nome, ó Senhor Deus, é para que também, Senhor, a Tua palavra seja proclamada e diante de Ti todo joelho se dobre em toda língua, tribo e nação, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que esta noite seja assim também uma noite em que joelhos se dobrem, em que vidas sejam transformadas e tocadas pela Tua palavra, e a igreja, Senhor Deus, despertada para a sua missão. Assim seja. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Mais uma vez, rendemos graças ao Senhor por esta noite, por este segundo culto da missão nas igrejas evangélicas reformadas no Brasil. E agradecemos mais uma vez, é claro, a você que todos os domingos tem celebrado a Deus, tem cultuado a Deus conosco, tem depois também assistido o culto, seja aqui pelo Facebook ou também lá pelo YouTube. Que você possa ser abençoado, que você possa compartilhar a mensagem, que você possa compartilhar este culto e você possa durante a semana também ouvi-lo e assisti-lo
novamente. Muito obrigado mesmo, em nome do conselho da nossa igreja e também de toda a nossa igreja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Versículos 13 a 15. Romanos 10, de 13 a 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, ou dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo, ele escreve esta que é a maior das suas cartas, no ano 60, lá do primeiro século da igreja. E de acordo com o missiólogo Timóteo Carriquer, esta carta resume as convicções teológicas acerca da evangelização dos judeus e dos gentios e da misericórdia e plano salvífico de Deus para os judeus e para os gentios. E o apóstolo Paulo escreve esta carta quando ele estava em Corinto, da qual também nós temos duas cartas. E acerca desse tema central, que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, que ele escreve lá no capítulo 1, versículo 16. Portanto, a carta aos Romanos trata do plano de Deus em estender o senhorio de Cristo a todos os povos por meio da pregação do Evangelho de Jesus. E mais do que a salvação pessoal, ou nos termos do próprio apóstolo Paulo, ele diz que somos justificados pela graça. Por isso o foco da mensagem de Paulo em Romanos é que em Cristo, ou Cristo, ele vem resgatar o ser humano caído desde o Gênesis. É por isso que ele proclama também, no capítulo 10, no versículo 4, da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E esta justiça, esta justificação, vem somente por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso a minha primeira ênfase nesta palavra desta noite seria quando lermos, e não faremos isso agora, mas do capítulo 9, a partir do versículo 30, até aqui, o capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo vai então mostrar que Israel, por não obter a salvação, ele deve então ser atribuída a incapacidade de Israel de crer, a sua dureza de coração, e não a alguma falha da palavra de Deus. De igual modo, todas as condições de crer no Evangelho, de ganhar a salvação, foram e estão sendo dadas às pessoas. Por isso, a responsabilidade que era de Israel
por se recusar a ser obediente à mensagem do Evangelho, teve um custo. E assim será. Todas as vezes que deixamos de compreender as ações de Deus em favor do homem, em favor do ser humano, até a consumação desse pacto que Cristo celebrou conosco na cruz. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Esse texto é tido como uma primeira profecia de que a redenção seria realizada por Cristo, que o Filho de Maria, ele libertaria do poder do pecado todos aqueles que estavam caídos lá nos seus pecados. Nas palavras de um autor chamado Henry Lau, num livro chamado O Evangelho em Gênesis, ele diz assim: estas foram as primeiras palavras da graça em um mundo perdido. Que palavras foram estas? Exatamente, que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E esta profecia, é claro, se cumpriu quando lemos nas palavras do evangelista João, que diz: veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma segunda ênfase são essas 4 perguntas que lemos a partir do versículo 14 e no versículo 15. Eu diria que essas 4 perguntas são 4 perguntas missionárias. E para estabelecer assim também condições delas serem cumpridas para que as pessoas possam invocar o nome do Senhor e serem salvas. Por isso, mensageiros devem ser enviados, a mensagem deve ser pregada, as pessoas devem ouvir a mensagem e, quando ouvir a mensagem, devem ser conduzidas à fé em Cristo Jesus. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele cita Isaías, capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, boas notícias, coisas boas. E ressalta a importância dos anunciadores, dos mensageiros das boas novas. Ao citar também aqui o livro de Isaías, ele pergunta: mas quem creu na nossa pregação? E ele ainda cita o Salmo 19:4, os céus manifestam a glória do Senhor e em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim da terra. Com isto, o apóstolo Paulo está afirmando aos judeus que o evangelho é para eles, mas é também para todos os gentios. E ele ainda citando Moisés no versículo 19, diz assim: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção de que Deus havia assim planejado desde o início incluir os gentios no seu plano de salvação e fazer dos gentios também o seu povo. Assim, desde que essas 4 perguntas foram formuladas, elas também têm sido respondidas. Com toda certeza, mensageiros foram e são enviados, a mensagem está sendo pregada e as pessoas estão ouvindo a mensagem, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E ouvindo são conduzidas à fé. E como está impresso na logo da nossa Igreja Evangélica Reformada, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a missão daquele povo, deste povo
que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Isso significa que você e eu, nós somos anunciadores das boas novas. Nós somos anunciadores de coisas boas ante o mundo de notícias muito ruins. É por isso que coloquei aqui sobre a mesa, nesta noite, jornais. Nesses jornais temos todo tipo de notícia. E também creio que nesses jornais nós encontramos grandes oportunidades para pregar o Evangelho. E não podemos aceitar a única resposta às 4 perguntas de Paulo, que essa resposta seja tão somente o envio de pessoas a um campo missionário, a um projeto missionário, seja ele aqui no Brasil, estado ou no exterior. Também é isto, mas é mais do que isso, porque o envio é uma parte pequena de toda a obra missionária que a igreja precisa desenvolver. E o texto diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O texto não diz quão formosos são os pés dos que são enviados ao campo missionário, dos que foram se preparar para ser missionários. Não! O texto diz que quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Sim, os seus pés são formosos e devem estar prontos a anunciar as boas novas. Os seus pés, as suas mãos, a sua vida, o seu trabalho, o seu bolso, a sua casa, devem estar prontos para atender o chamado de Deus para anunciar as boas novas aqui e aonde o Senhor te colocar. Por isso, a terceira ênfase desta noite é exatamente sobre a nossa missão. Domingo passado eu li e vou reler agora uma citação de Christopher White no seu livro A Missão do Povo de Deus. E ele diz assim: missão tem a ver com a nossa participação comprometida como povo de Deus pelo chamado e comando de Deus em sua missão, no meio da história do mundo, em prol da redenção e da criação. Missão tem a ver com a nossa participação comprometida na missão de Deus. Isto sim é ser uma igreja, é ser sim um povo missionário. E missionários, o mesmo autor diz assim: são mais do que pessoas enviadas para uma tarefa específica fora da sua cultura, mas também pessoas que, por serem cristãs, onde estão, são chamadas a viver o Evangelho de modo digno do intento divino de reconciliação do mundo consigo mesmo. Você é um missionário e uma missionária, porque você está sendo chamada em Cristo para isto. Nós já ouvimos e lemos no início do culto o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, que é o texto da grande comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O trágico disso tudo é que uma pesquisa feita em 2018 nos Estados Unidos apontou que 51% dos que frequentavam a igreja regularmente não conheciam a grande comissão. 51% não conheciam. Além disso, 26% disseram ter ouvido falar, mas não sabiam bem o significado.
17% diziam saber com certeza e 6% não têm certeza do que é a grande comissão. Somando tudo, 83% dos discípulos de Jesus não sabiam o que é e o que era a grande comissão deixada por Jesus. Se nós considerarmos a população protestante norte-americana, que seria em torno de 160 milhões de crentes, 83% são 132 milhões de crentes americanos que não sabiam o que era a grande comissão. Se a mesma pesquisa talvez fosse feita aqui no Brasil, que nominalmente tem 60 milhões de evangélicos e de crentes, 30% da população aproximadamente, eu creio que a surpresa seria ainda maior. A grande comissão é a nossa grande missão. E nós não podemos nos furtar a ela em hipótese alguma. Como disse nesses jornais, as notícias de todos os tipos, boas e ruins, mas aqui encontramos também oportunidades missionárias. Karl Barth, teólogo suíço falecido na década de 60, dizia: o cristão deve carregar em uma mão a Bíblia e na outra mão o jornal. Esta é a nossa missão como igreja. Por isso, se eu desconheço porque eu fui eleito antes da fundação do mundo, se eu desconheço porque eu fui chamado das trevas para a maravilhosa luz, se eu desconheço o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se eu desconheço que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, se eu desconheço que Ele pôs em nós o ministério da reconciliação, se eu desconheço que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se eu desconheço que eu sou um missionário, que você é um missionário e uma missionária do Senhor, e se eu desconheço que eu preciso cumprir a grande comissão de Jesus, então essas 4 perguntas do apóstolo Paulo não fazem mais sentido. A igreja perderá sua razão de ser e de existir. Ela não será luz mais, ela não será sal, e para nada mais presta do que a não ser pisada e lançada fora pelos homens. Que neste segundo domingo da missão, você responda: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero cumprir a sua grande comissão aonde o Senhor me colocar. Sim, Senhor, eu sou a resposta às perguntas que o apóstolo Paulo fez ali no versículo 13, 14 e 15. Eu sou um missionário, eu sou uma missionária. Que você ore ao Senhor, que você ore e diga: Senhor, eu quero ser esta resposta às perguntas missionárias do apóstolo Paulo, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, ao nome de Jesus todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a sua glória, para a sua honra e para que o Evangelho seja conhecido de todos os povos, tribos, línguas e nações até a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos juntos, uma vez que já ouvimos a palavra do Senhor e cumprimos também a sua missão,
vamos confessar a nossa fé com a confissão que está aí no nosso boletim. Não estamos sós, vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus que criou e segue criando, que veio em Jesus Cristo, a palavra feita carne, para reconciliar e renovar, que age em nós e em outras pessoas pelo Espírito. Confiamos em Deus, que nos chama a ser igreja, para celebrar a sua presença entre nós, viver com respeito pela criação, amar e servir as demais pessoas, empenhar-se pelas pessoas e resistir ao mal, proclamar a Jesus, o crucificado e ressurreto, nosso juiz e nossa esperança. Na vida, na morte, na vida além da morte, Deus está conosco. Não estamos sós. Demos graças a Deus. Amém. Sim, nós cumprimos a sua missão com valor e sem temor. Cantemos o hino 260, respondendo assim à palavra de Deus desta noite. Gratidão a Deus, porque realmente permaneceremos firmes e fiéis à sua grande comissão que nos foi confiada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e com valor e sem temor.
queremos agradecer mais uma vez a todos e a todas que estão celebrando e cultuando a Deus conosco nesta noite. Agradecer aos irmãos de várias cidades, e algumas são Curitiba, Tatuí, Botucatu, Sorocaba, aqui em Arapongas, Maringá, Marilândia do Sul, Bofete, Poá, no estado de São Paulo, Nova Esperança, Florianópolis, Ubatuba, Londrina, Itajaí, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Vinhedo, no interior de São Paulo, e tantos outros que também estão conosco nesta noite. Muito obrigado. A nossa alegria, a nossa satisfação em poder celebrar a Deus com você e você conosco aqui. E queremos orar também nesta hora, a nossa oração geral, colocando diante de Deus alguns pedidos que chegaram-nos nesta hora. A dona Marili e pela sua família, o Paulo Ramos e família, a nossa irmã Denise também e sua família, a dona Lúcia Cubines, que está lá em Poá. Na semana passada nós oramos pelo seu Edirce e ela está agradecendo. Que Deus abençoe a vida do seu Edirce e também da senhora dona Lúcia e de toda a família, ao Jonathan, a Josi e também as crianças por essa semana de trabalho e pela família, a Alane e o Helder também, que estão celebrando, dia 22, a sua data, o seu aniversário de casamento. Graças a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida, Alane, pela sua vida, Helder também, e pela família de vocês aí e aqui, Estamos com saudade, com certeza. Então, queremos orar. E se você mandou o seu pedido de oração, também nós queremos que você feche os seus olhos nesse instante para nós elevarmos a Deus esta oração. Grande Deus, Pai, Criador do céu e da terra, e Teu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja, iniciando com os seus discípulos e incumbindo-os de fazer discípulos também de todas as nações, anunciar o Evangelho a toda criatura, ser testemunha da ressurreição de Jesus e apacentar o seu rebanho. Por isso te louvamos, porque nós também fomos chamados para cumprirmos esta tarefa missionária, porque o Senhor nos fez servos e servas e companheiros e cooperadores da sua missão. Nós te agradecemos pela alegria que envolve toda a nossa igreja nesse mês da missão. E queremos, ó Pai, confirmar a nossa fé por meio da nossa obediência à sua missão. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti esses pedidos que foram aqui mencionados no início do culto e também esses que chegaram a nós. Ó Pai, o Teu Espírito Santo que habita em nós, que está aqui e está aí com você, te abençoe, te fortaleça, esteja ouvindo a tua oração e você ouvindo a voz do Espírito Santo também falando ao seu coração. Abençoe estas famílias, abençoe as famílias da tua igreja, abençoe cada família que está conosco nesta noite. Pedimos muito especialmente pelas famílias enlutadas, Senhor. Famílias muito próximas de nós, muito queridas de nós, que nesta semana perderam seus entes muito queridos. Coloco diante de Ti, ó Pai,
a Érida e o Érico Ribeiro, Senhor. Cuida destes teus filhos, Senhor. Conforte os seus corações. Lhes dê, Senhor Deus, o bálsamo que suavize todo o sofrimento diante da perda, Senhor Deus. Também colocamos diante do Senhor a família Contato, Senhor Deus, aqui também da nossa cidade, que está enlutada, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, só o Senhor pode consolar, confortar e enxugar dos olhos toda lágrima. E é o que nós te pedimos em favor destas e de tantas outras famílias que também estão enlutadas. Mas te agradecemos, ó Pai, porque muitas famílias também foram restauradas, muitas vidas foram curadas e nós podemos render graças a Ti nesta noite por isto. Ó Pai, te agradeço, Senhor, por sermos uma igreja assim missionária, que não se abate, que não desanima e que segura bem firme o pendão real que lhe foi entregue e segue adiante, olhando para Jesus, olhando para o Pai, o Supremo Missionário. Ó Deus, despede-nos, ó Pai amado, da Tua presença nunca, Senhor, mas deste culto. Mas que a Tua presença seja perene e constante nas nossas vidas. E como lemos também no Evangelho de João, ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Ó Deus, não temeremos, prosseguiremos no trabalho do Senhor até a volta de Jesus. Por isso, Senhor, que esta semana seja uma semana missionária na vida de cada uma dos teus filhos e filhas. Esta é, Senhor Deus, a nossa oração. Obrigado, Senhor, por esse momento, pelos motivos de oração aqui mencionados, motivos de gratidão e alegria também ao nosso coração. Esta é, Pai, a nossa oração, abençoando, Senhor Deus, todas as nossas igrejas que neste mês tem o mês da missão. Abençoe todos os projetos missionários da IR e do nosso sínodo. É a nossa oração em favor dos projetos, de todos que estão à frente e de todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus missionário, que a bênção de Jesus Cristo que foi enviado para nos salvar, que a bênção do Espírito Santo que nos convenceu e convence do pecado, esteja sobre as nossas vidas e que a Trindade Santa nos abençoe, nos motive e nos desafie a prosseguir na obra missionária. E assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.